Bom, esse vídeo aqui é para continuar aquela nossa conversa sobre salário mínimo e legislação trabalhista, que os bandidos da Anatel cortaram. Só que agora a Anatel não me atingirá, vermes cães sarnentos, porque eu estou no Wi-Fi. Wi-Fi. Bom, continuando. Eu acho que o Bruno Daniel tinha me perguntado a respeito de regulações. E eu estava falando de uma empresa que fabricava válvulas para tubulações industriais. 20% do RH dessa empresa era dedicado a acompanhar mudanças tributárias, mudanças contábeis. E pasmem, esta merda muda todo dia. Filhos da puta. Quer dizer que 20% dos recursos de RH da empresa, e considerando as leis trabalhistas, isso significa que mais de 20% dos recursos totais da empresa, já que eles também precisam alocar equipamentos e espaço físico para isso, são gastos para acompanhar mudanças tributárias da máfia estatal. Quando aquilo poderia estar sendo usado para a atividade fim da empresa, que era produzir a porcaria das válvulas para as tubulações industriais. Produzindo válvulas para tubulações mais industriais, isso significa que nós teríamos custos menores, preços menores praticados em toda a economia, produtos industriais sendo produzidos mais baratos, para as mesmas pessoas que os irão consumir. Mas não, o governo quer que esses recursos sejam desperdiçados. Outra coisa a ser considerada é que esses gastos com advogados tributaristas, com contadores, com um exército de funcionários especializados em acompanhar essas merdas, dessas mudanças de regulação em tributo, é uma coisa que só as empresas grandes podem pagar. Só as empresas grandes podem contratar um bom advogado tributarista. Isso significa que regulações e impostos são elitistas por natureza. Eles concentram o mercado, eles favorecem as grandes corporações. As empresas pequenas se ferram. E para um empregado sair de uma empresa e montar o seu próprio negócio, obviamente ele vai começar como uma empresa pequena. Mas como que ele vai começar como uma empresa pequena se ele vai ter que encarar essa merda regulatória e tributária? Ou seja, é melhor não montar o seu próprio negócio e permanecer na empresa grande. Dessa forma, o poder de barganha de todos os empregados é diminuído diante da massa de empregadores concentrados pela porra da legislação trabalhista e regulatória, porra. Isso irrita, né? Bom, o fato é o seguinte. Como diziam os dois grandes economistas Tião Carreiro e Pardinho. Sim, grandes economistas. Se alguém chama aquele lixo humano do Paul Krugman de economista, eu não tenho nenhum problema em chamar Tião Carreiro e Pardinho de economista. Eles falaram: o empregador e o empregado são duas lâminas da mesma faca. Um fornece o pagamento em espécie, em commodity monetária, e o outro fornece o tempo e a mão de obra. Os dois são consumidores, os dois são fornecedores. O empregado fornece a sua mão de obra para a empresa que demanda. Num livre mercado, essas relações tenderiam, pelo menos, a ser saudáveis. Tenderiam a refletir o poder de barganha entre eles, e quanto mais livre fosse o ambiente concorrencial, maior a chance de um empregado montar sua própria empresa, o que também oferece dinamismo ao sistema, certo? Acontece que quando entra o maldito do Estado e impõe regulações trabalhistas, ele distorce o mercado de trabalho, e toda a distorção do mercado de trabalho necessariamente vai favorecer, relativamente falando, aquele que possui mais capital. Eu imagino que o empregador tenha mais capital acumulado do que o empregado. O empregado tem a oferecer o seu corpo, a sua mão de obra. O empregador tem um capital acumulado. Num livre mercado, esse capital é ótimo. É o empregador que, ao perceber, alerta, né? Empreender é estar alerta. Uma demanda de mercado. Arriscar o seu capital nisso, ele oferece oportunidades aos empregados de ser produtivos e, portanto, poder demandar, via lei de Sé. Quando o governo entra com uma distorção coercitiva no mercado, esse capital se torna uma maneira de mitigar os danos dessa regulação. Mas o empregado não tem esse capital. Relativamente falando, o poder de barganha do empregado em relação ao empregador vai diminuir. Então nós vamos ter uma concentração de poder de barganha, de forças de Porter aí, elitista. Elitista. Agora eu fico puto da cara quando eu tô gravando o vídeo lá fora e o cara fala: ah, que mansão. Cara, a casa é pequena. A casa é pequena, aquilo é um jardinzinho que tem ali, onde eu coloco as luzes de Natal. A minha casa é igual o Nando Moura. Parece que é grande, mas é pequenininha. Aí vem um imbecil e fala: o cara é rico. Vocês não têm noção das coisas, cara. Vocês não têm noção do que é trabalhar. Tem os impostos, aí tem que contratar um contador, uma consultoria tributária para pagar menos impostos, para dar menos dinheiro para esses filhos da puta que vão dar o meu dinheiro para abortista. Aí tem que verificar o mercado, tem uma cacetada de coisa pra fazer.
Tem a concorrência, nós vencemos a concorrência, mas é a duras penas. Aí tem um monte de gastos. Aí você pega tudo que você vendeu, tem custo de mercadoria vendida, o cacete e tal. O que sobra não é muito. Para depois vir um merda e falar que você é rico. Aí você poupa o que sobra, a inflação corrói. Aí você tem que ir atrás de um bom investimento financeiro que renda acima da inflação, que não é o caso do FGTS. Que não é o caso da caderneta de poupança. A caderneta de poupança é brincadeira, né? Agora, o certo mesmo seria o dinheiro render debaixo do colchão. Que seria a deflação natural. A deflação que ocorre simplesmente porque a produtividade tecnológica da sociedade aumentou. Então, à medida que existem mais bens e serviços sendo produzidos, para uma oferta monetária constante, cada unidade de oferta monetária vai valer mais. Isso é deflação saudável, deflação tecnológica. Isso permite que a velhinha bote o dinheiro dela debaixo do colchão e renda. Com isso, você nem precisaria de um sistema previdenciário. O seu colchão com o seu dinheirinho já seria um puta de um sistema previdenciário. Mas o Estado não quer isso. O Estado não quer a independência do indivíduo. O Estado quer a dependência do indivíduo. O Estado quer que o indivíduo se arraste e implore pelas migalhas estatais. É por isso que ele cria todo o sistema elitista de impostos, regulações e inflação monetária. O sistema está todo contra você, trabalhador pobre. Não é o capitalismo que está contra você, não é o livre mercado que está contra você, é o governo. Os mesmos parasitas imundos publícolas que te prometem mundos e fundos à custa do roubo alheio são os mesmos que te destroem, só que você não entende economia suficiente para depreender essa verdade. O governo está te corroendo e não está corroendo só o seu bolso. O seu bolso é o de menos. Ele está corroendo a tua alma. Cada vez que você pede a tributação de grandes fortunas, a tributação de heranças, para ter uma migalha cuspida pelo governo, você está degradando a sua dignidade como um inseto. É preferível morrer de fome do que pedir alguma coisa pro governo. E mesmo assim, o governo não vai te dar nada. Você vai morrer de fome e sem a sua alma. Porque o governo é o demônio, o governo te tira tudo. Ele não te dá nada. É isso. Tinha que fazer essas lives como sugeriram ali no outro comentário. Num tiro ao alvo, com a cara do Getúlio Vargas, o pior brasileiro que já existiu. Meter tiro no Getúlio. Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu vou encerrar essa live. Antes de encerrar, eu quero recomendar esse livro aqui. O que essa porcaria parece invertida, cara? Bom, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, pelos criadores do site O Catequista. É um livro simplinho, com charges, com quadros. É um livro para você ler assim, bem de boa. Mas que refuta muita mentira que dizem sobre a Santa Igreja Católica. Bom, alguém tem alguma pergunta? Ou eu vou encerrando aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 2:30. Dou-lhe 3. E assim eu encerro mais esse vídeo. Obrigado aos que assistiram. Nunca se deixe enganar pelas falácias do governo.